Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema Mortos para qual lei? Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Ó, quinta-feira nós temos o nosso Papo de Chamar no Instagram do Geração Chamar. Para mais informações, clica no link que está na descrição do vídeo. Como eu disse, terça-feira tem como tema Mortos para qual lei? Quando nós olhamos Romanos capítulo 6, em vários pontos, em vários textos, em vários versos aqui, Paulo ele vai falando e dizendo que nós devemos morrer para o pecado. No verso 2 ele fala isso, no verso 6 ele fala isso, no verso 8 ele fala isso, no verso 10 ele fala isso, mas eu acho muito interessante a forma que ele diz aqui no verso 11 e no verso 12. Ele vai dizer o seguinte: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Só que quando nós olhamos aqui em Romanos capítulo 7, verso 7, o próprio Paulo diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? Mas ele complementa: de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, em nenhum momento Paulo quis dizer o seguinte: a lei de Deus é pecado. Paulo ele não queria trazer essa ideia para ninguém, tanto que ele fala, de maneira nenhuma, a lei de Deus em nenhum momento ela é pecado. Então, mas existe algo que realmente o homem, o ser humano, um cristão deve morrer? Sim. Verso 23 de Romanos capítulo 7. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E ele complementa aqui no verso 24 e no verso 25. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E que Paulo está dizendo o seguinte: existe uma lei que nós somos sujeitos? Sim, a lei do corpo. O nosso corpo tende a ser pecaminoso. Você é um pecador, ponto final. O que nós não podemos ser é pecadeiros. É sair pecando conscientemente e insistentemente por bel prazer. Nós não podemos ser isso. E é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 23 e no verso 25. Minha mente tem que ser serva de Deus. Por mais que meu corpo tenha as tendências pecaminosas dele, por mais que o seu corpo tenha as tendências pecaminosas dele, por mais que a sua vontade seja fazer aquilo que você quer fazer, você deve estar com a sua mente sujeita a Deus. Você tem que analisar, você tem que olhar aqui para a Bíblia e falar assim, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que eu devo fazer isso? Se a Bíblia fala que você deve fazer, então você faz. Se a Bíblia fala que você não deve fazer, você não faz. Simples. Simples, simples. Não tão fácil de colocar na prática. Por quê? Porque eu e você temos as nossas tendências do corpo. Nosso corpo, como nós já estudamos no decorrer desses nossos estudos, ele é inimigo de Deus. Nosso corpo ele quer fazer tudo aquilo que Deus não quer fazer. Se Deus fala que isso é bom, o nosso corpo quer fazer aquilo e outro, porque o nosso corpo quer fazer aquilo que é errado. Então, apesar de termos esta guerra espiritual, essa guerra interior entre o corpo e a mente dentro de nós, Paulo dá uma esperança para nós aqui em Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2. Ele diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a partir do momento que eu e você nos convertemos a Cristo, a partir do momento que eu e você
temos uma experiência da nova aliança, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós nos enquadramos aqui. Não existe condenação para nós. Por quê? Porque independente de eu e você cair, independente de nós tropeçarmos, de nós pecarmos, e nós irmos até Cristo e falar: Senhor, ó, eu caí, eu pequei feio, rude, sabe? Não, Deus, ó, fiz isso, ó, sem condições, mas estou vindo aqui pedir perdão pro Senhor. Deus perdoa. Por isso que não tem condenação, porque ele pega aquele pecado e joga no mais profundo do mar. Aquele pecado é esquecido, aquele pecado não é lembrado. Por isso que nós temos essa esperança, quando nós não temos a condenação em Cristo Jesus, porque nós fomos salvos por Ele. Então, quando nós voltamos e observamos Romanos capítulo 7, verso 1 ao verso 6, nós realmente compreendemos que Paulo está falando da experiência. Paulo realmente está fazendo a comparação entre uma pessoa convertida e uma pessoa não convertida. Entre uma pessoa que, apesar de ter essa guerra espiritual, está escolhendo servir a Deus, do que uma pessoa que, tendo esta guerra espiritual, está escolhendo servir ao corpo. O Evangelho exige escolha. Você precisa escolher. A salvação está disponível a você. Você precisa aceitar a salvação. Eu preciso aceitar a salvação. Seus amigos precisam aceitar a salvação. Sua família precisa aceitar a salvação. Seus parentes precisam aceitar a salvação. Seus colegas de serviço precisam aceitar a salvação. Seus colegas de escola, de faculdade, enfim, todos precisam aceitar a salvação. Eles precisam escolher, assim como Josué disse: escolham hoje a quem vocês vão servir. Você precisa escolher hoje a quem você vai servir. Se você vai servir ao seu corpo ou se você vai servir a Deus. Neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, essa batalha, essa luta que existe em nós entre a mente e o corpo é uma batalha dura, Pai. Nós sabemos que o Senhor sabe o quão difícil é. Que o Senhor está presente aqui conosco e vendo esta luta, vendo esta batalha. Então, Pai, nos dê força, nos ajude a enfrentarmos e que nós possamos realmente escolher estar ao seu lado. Que nós possamos realmente escolher o Senhor, que independente de qualquer coisa, veio a esta terra e morreu por mim, mesmo sem eu pedir e mesmo sem eu merecer. Então eu estou escolhendo, assim como esta pessoa que está me assistindo, estamos escolhendo a Ti, Pai, como nosso Senhor e Salvador pessoal. E tudo isso eu te peço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Você que chegou a esse vídeo até agora, aqui no Geração Chamar, nós fazemos vídeos do comentário da lição dos jovens de domingo a sexta-feira. Então, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e ativa o sininho. Sabe para quê? Para quando o vídeo for postado, você ser notificado, para você não perder, para você ter uma comunhão e uma aproximação ainda maior com Deus. Também deixa seu like para dar aquela força, para mostrar que você está gostando desse conteúdo. Também comenta, compartilha, manda para os seus amigos, para aquelas pessoas que precisam saber que elas precisam escolher a Jesus. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!